Então, vamos começar a aula número 12, das funções complexas. Só que vocês estão vendo aqui a aula 11. Eu queria relembrar alguns fatos que a gente viu na aula 11, para que vocês lembrem. Um dos fatos importantes vai ser esse que eu coloquei aqui, que, de fato, vou escrever aqui. Módulo, se temos uma função integrável sobre um caminho, então, a gente viu módulo de integral vai ser menor ou igual que integral do módulo. De dizer sobre gama. Só que, em particular, se f foi uma função limitada menor ou igual que m, então isso vai ser menor ou igual que m integral de módulo dz sobre gama. Isso não é, essa parte aqui não é nada mais que comprimento de gama. Então, hoje vamos usar frequentemente esse fato. E outro fato que vocês precisam lembrar, hoje vamos usar, bom, esse aqui, esse integral sobre triângulo maior vai ser soma dos integrais sobre triângulos menores, que a gente viu na aula passada. Vocês têm que lembrar. E outro fato é sobre a proposição 5,4. Se temos um aberto e uma função possui uma primitiva nesse aberto, então, integral sobre qualquer curva fechada vai ser zero. Ok? Curva fechada suave por partes. Então, vocês têm que lembrar essa proposição 5,4 também, que a gente vai usar. E deixa eu ver se mais alguma coisa a gente vai precisar. Isso aí. Então, vamos agora para a aula de hoje. Bom, hoje então vamos começar. Na aula passada a gente falou, já terminou sobre integrais de linha. Então hoje vamos começar a falar sobre teorema de Cauchy, a versão local. O que diz esse teorema? Esse teorema, enfim, vai declarar que se a gente tem um disco, então, e uma função holomorfa nesse disco, f é uma função holomorfa nesse disco, então, integral sobre qualquer caminho suave por partes, se temos qualquer caminho suave por parte e fechado, dentro desse disco, integral ao longo desse caminho sempre vai ser zero. Desde que a função seja holomorfa e o caminho seja fechado e suave por parte. Na verdade, o que a gente vai ver vai ser ainda mais forte do que a gente está declarando aqui. Ok? Então, vamos, pouco a pouco, chegar a esse fato. Primeiro, vamos demonstrar esse para triângulo. Ou seja, vamos supor que U é um aberto e F é uma função holomorfa nesse aberto. Por enquanto, é aberto qualquer. E delta é uma região delimitada por um triângulo integralmente contida em U. Pessoal, quando eu escrevo delta, que geralmente eu refiro, nessa matéria, estamos se referindo a delta a uma região delimitada por um triângulo. Só que esse delta vai ser uma região fechada, ok? Eu aqui escrevi fecho de delta só para confirmar ainda, para que o bordo e a região limitada tem que estar contida no... Não, mas geralmente nós estamos supondo que delta é fechado, ou seja, fecho de delta é igual a delta. Então, é triângulo e a região dentro dele. Não? Então, se temos assim, então, integral sobre esse triângulo sempre vai ser que zero.
Isso que vamos provar. Então, F tem que ser holomorfo. Não? Então, como podemos demonstrar esse fato? Então, vamos supor que nosso triângulo tem vértices em P, Q e W. Que a gente viu, a gente denota isso por delta de P, Q e W. Não? E lembrem do fato que é fechado. Agora, eu vou escolher o meio de cada lado. Ó. Ou seja, da P' é o ponto meio de segmento PQ. Q' está no meio e W' também no meio. E aí vou construir 4 triângulos. Ó. Desde que esses pontos são no meio, é fácil de ver que esses triângulos são semelhantes, ó, são congruentes. E o triângulo maior, ou seja, os lados do triângulo menor são um meio do triângulo maior. Não? E também o perímetro de triângulos menores, delta 1, delta 2, delta 3 e delta 4, é o meio do perímetro do triângulo maior. Não? Então, lembrem desses fatos. Então, dessa forma, a gente tem o triângulo maior e a gente tem triângulos menores. Qual é a estratégia que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer vai ser esse fato. Vou fazer o seguinte, ó. Eu cada vez vou dividir. A ideia é dizer que a integral de f de z, dz, sobre... Isso é menor que y para qualquer y. Se eu demonstro isso, quer dizer que isso é zero. Se o módulo é zero, então a integral também vai ser zero. Então, a ideia é demonstrar que isso é zero. E para mostrar isso, eu vou cada vez dividir o meu triângulo aos triângulos menores. E depois, dizer que triângulo maior, esse integral sobre triângulo maior, vai ser menor ou igual que... Aqui vou dividir em 4 triângulos. Não? É menor ou igual que 4 vezes integral sobre um triângulo menor. Digamos, delta f de z desse. Depois vou dividir esse triângulo aqui que encontro, é a mesma coisa. E cada vez vou diminuir os triângulos e, dessa forma, vou, enfim, chegar a um número e vou mostrar esse fato aqui. Que isso é menor que y, e aí vou fechar a demonstração. Então, isso é a estratégia que vamos seguir com ela. Então, por isso, vamos lá. Já tenho... Então, vou dividir esse triângulo maior a esses 4 triângulos. Lembrem que são semelhantes. Não? E, portanto, pelo exemplo que a gente viu na aula passada, integral sobre triângulo maior vai ser soma dos integrais sobre triângulos menores. Ok? Que acabo de mostrar na aula passada. Então, vamos ter esses 4 somas no lado direito. Agora, esses são números. Não? Nós sabemos que f é holomorfa. Então, f é contínua. Se f é contínua, esses integrais existem. E são números, então, o módulo deles vai ser um número real. Vamos ter 3 números reais. Entre 4 números reais no lado direito. Estou falando do módulo desses integrais. Um deles vai dar o maior de todo. Pode ser delta 1, pode ser delta 2, pode ser delta 3 ou delta 4. Um deles vai dar. Então, eu vou chamar esse delta, parênteses 1, vou chamar isso o que dá o maior módulo desses integrais. Né? Um deles vai ser o maior. Então, vou escolher, não sei qual é. Um tem que ser. Então, vou escolher delta, parênteses 1, o maior. E dessa forma, o que eu vou ver? Módulo de integral sobre qualquer triângulo menor vai ser menor ou igual que módulo integral sobre esse que escolhi, ou maior. Não? Então, vamos supor que aqui, por exemplo,
vamos supor que esse delta 3 é o maior, ok? Então, integral sobre esse vai dar o maior. Então, o resto, módulo de resto de integrais tem que ser todo menor que esse que a gente escolheu aqui, ok? Então, todas as integrais, temos isso, então, cada um vai ser menor ou igual que integral sobre delta parênteses 1. E isso vai implicar que, olha, pela desigualdade triangular, módulo da soma dá menor ou igual que soma dos módulos. Mas cada módulo é menor ou igual que isso. E temos 4. Portanto, esse integral sobre triângulo maior vai ser menor ou igual que 4 vezes integral, esse integral sobre o máximo dos integrais, digamos. Assim é melhor. Ok? Usando desigualdade de triângulo. E outro fato que já sabemos é que, olha, como eu disse, perímetro de cada triângulo menor vai ser 1/2 do perímetro do integral maior, do triângulo maior. Portanto, esse delta parêntese 1 é um dos... aqui faltou. Quando eu coloco assim, quer dizer fronteira, que é o triângulo mesmo. Então, comprimento, o perímetro do triângulo, que a gente chamou parêntese 1, é 1/2 do perímetro do triângulo maior. E também, se a gente chama o lado maior, olha, por exemplo, aqui, o lado maior é que esse lado aqui é o lado maior do triângulo. A gente vai chamar isso delta, e o lado maior de delta parênteses 1 também vou chamar delta minúsculo parênteses 1. Então, esse aqui também vai ser o meio desse aqui. Ok? Portanto, vamos seguir com esse fato também aqui. Portanto, temos delta parêntese 1 é igual 1/2 de delta, onde esses são lados maiores dos triângulos que a gente escolheu. Ok? Agora, olha, eu fiz que... O que eu fiz para delta, agora eu vou fazer para quê? Para delta 3, que é o meu delta 1. Ó. Ou seja, agora eu vou outra vez, vou dividir isso a 4 triângulos. E depois também, entre esses, vou encontrar o maior e depois vou dividir ele a 4 triângulos. E vou continuar esse processo. Ó. Então, o que eu vou ter? Vamos voltar aqui. Portanto, agora vamos pegar delta parênteses 1 e fazer o processo para ele. Então, vamos encontrar delta parênteses 2, tal que o que acontece? Delta inclui delta parênteses 1, inclui delta parênteses 2. Né? E comprimento de, agora, comprimento do, digamos, perímetro do triângulo delta parênteses 2 vai ser o quê? 1/2 de perímetro de delta parênteses 1. E isso aqui vimos que é 1/2 de perímetro do triângulo maior. Portanto, isso vai ser 1/2 vezes 1/2, daria 1/2 ao quadrado, perímetro do triângulo maior. E o mesmo acontece para o lado maior. O lado maior do triângulo, esse triângulo, vai ser 1/2 do maior lado de esse triângulo, e isso é igual a 1/2 do maior lado do triângulo delta. Enfim, vamos ter essa relação aqui. E módulo de integral sobre
sobre triângulo delta parênteses 1 vai ser menor ou igual que 4 vezes integral sobre delta parênteses 2. E daí vamos concluir que, olhem aqui, a gente teve sobre triângulo maior é menor ou igual que 4 vezes sobre delta parênteses 1. Agora, isso aqui é menor ou igual que 4 vezes delta parênteses 2. Então, seria 4 ao quadrado. Então, integral sobre triângulo maior vai ser 4 elevado, menor ou igual que 4 ao quadrado, integral sobre delta parênteses 2. Ok? Portanto, vamos seguir esse processo. Então, seguindo esse processo, vamos ter triângulo delta, delta parênteses 1, delta parênteses 2, até delta parênteses n, e vão satisfazer todas essas propriedades que temos aqui. Ó. Ou seja, prestem atenção, cada um desses é um conjunto fechado. Ó. É compacto também. É fechado limitado, então é compacto. E cada um é decrescente. Ó. São conjuntos decrescentes, cada um está dentro do outro. E satisfazem essas condições. Ó. Integral sobre triângulo inicial, que chamamos delta, é menor ou igual que 4 elevado a n. Olha, aqui deu 4 elevado a 2, certo? No segundo passo. Então, no enésimo passo, dá 4 elevado a n, módulo integral sobre delta parênteses n. Perímetro de triângulo gerado no enésimo passo vai ser 1 sobre 2 elevado a n perímetro de triângulo inicial. E o maior lado do triângulo gerado em enésimo passo vai ser 1 meio elevado a n do maior lado do triângulo inicial. Tá ok? Alguma dúvida até agora? Então, como vimos, esses triângulos são fechados e um dentro do outro. Então, pelo teorema de interseção de Cantor, a interseção, desde que são todos fechados, são compactos, essa interseção vai ser não vazio, ok? Então, vamos ter, olha, o que a gente construiu? A gente construiu um triângulo assim, depois construímos outro, depois temos outro, e continuando assim, ó, assim, enfim, continuando assim, pegando a interseção de tudo isso, isso não, vai ser não vazio, pelo teorema de interseção de Cantor. Então, vamos tomar um elemento nessa interseção, vou chamar Z0, que inclusive está dentro de U, ok? U é aberto, e F é holomorfo, tá ok? Então, F tem que ser contínuo em Z0, ó. Qualquer função holomorfa é contínua. Então, F é contínua em Z0. Então, vamos ter essas duas condições aqui. Desde que U é aberto, vamos ter, olha, nós temos U aqui e temos Z0 aqui, ok? Z0, desde que é aberto, então, vamos ter um disco em torno desse ponto, tal que o fecho desse disco está dentro de U. Isso vem do que U é aberto, tá ok? Então, temos isso aqui. Então, existe um tal que de barra de Z0 e tal, seja subconjunto de U, e a continuidade implica que para cada y existe um tal, que temos essa primeira condição, e a segunda condição, que se distância entre Z e Z0 é menor que tal, então, desculpa, a continuidade não. Aqui estou usando a propriedade que f é derivável. A ser derivável quer dizer que limite do
f de z menos f de z0 sobre z menos z0, quando z tende ao z0, tem que ser f' de z0, ok? F é holomorfo, então é derivável em z0. Portanto, esse limite tem que se dar f' de z0. Portanto, daqui para esse y, esse tal temos que encontrar esse tal que módulo de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 menos f' de z0 tem que ser menor que y. Correto? E essa condição aqui, se multiplicamos, olha, z não é igual a z0. Z é diferente que z0. Então, multiplicando os lados por módulo de z menos z0, isso é equivalente a dizer f de z menos f de z0 menos z menos z0, f' de z0, menor que módulo de z menos z0 vezes y. Ok? Então, o que vamos ter? Agora, tomamos o y arbitrário, encontramos um tal. Então, vou escolher n suficientemente grande, tal que delta sobre 2. Lembra que esse delta era o lado maior do triângulo, que é constante, é fixo. Não? Delta sobre 2 elevado a n seja menor que tal. Tal n tem que existir. Portanto, isso implica que, se temos isso aqui, prestem atenção, Z0 pertence ao delta n, certo? Então, deixa eu... Vamos supor que isso é delta n, ok? Z0 está aqui. E eu estou dizendo o lado maior desse triângulo é menor que tal. O lado maior, ok? Então, se eu desenho um disco de raio tal aqui, todo o triângulo vai ficar dentro desse disco. Ok? Isso que está dizendo aqui. Delta N vai ser subconjunto de disco no centro de Z0 e de raio tal. Porque o maior lado é menor que tal. Então, o que vamos ter? Integral de f de z menos f de z0 menos z menos z0, f' de z0. Vou abrir esse integral. Isso vai ser esses três integrais aqui, ó. F de z, dz. Olha, f de z0 é uma constante. F' de z0 também é uma constante. Então, não dependem do variável z. Podem sair do integral. Então, vamos ter f' de z0 vezes z0. Ok? Só que menos vezes menos dá mais. Então, f' de z0 vezes z0 menos f de z0 integral de dz sobre delta sobre triângulo delta n. Menos, agora, f' de z0 vezes esse z vai depender do z. F' não depende. F' de z0 vai sair, só que vamos ter integral de z dz sobre delta n, ok? Só que agora prestam atenção. Aqui temos a função g1 igual a 1. E aqui temos a função g2 igual a z. Essas funções possuem primitiva. Não? Primitiva disso é z. Porque derivada de z dá g1. E primitiva do z é z ao quadrado meio. Ok? Então, essas duas funções possuem primitiva. Então, pelo teorema que a gente viu na aula passada, integral sobre qualquer curva fechada vai dar que? Zero. Então, esse integral aqui vai dar zero, esse integral aqui vai dar zero. Por quê? Porque triângulos são curvas suaves por parte fechada. Então, isso é zero, portanto, vamos ter que? Isso vai ser igual a só isso. Ou seja, integral de f de z dz sobre triângulo delta n vai ser que? Isso aqui. Os outros deram zero. Portanto,
Vamos ter que, aqui faltou módulo. Módulo disso vai ser menor ou igual que, olha, isso é igual a isso. Então, módulo disso vai ser igual ao módulo disso, só que o módulo disso, quando o módulo entra dentro, vai ser menor ou igual. Ó. Lembrem o que eu disse no início. Módulo de integral é menor ou igual que integral do módulo. Então, isso vai ser menor ou igual que isso aqui, módulo disso aqui. Tá ok? F de z menos f de z0, módulo de z menos z0, desse. Isso vai ser menor ou igual que quê? Olha, aqui em 5,9. A gente viu? Isso vai ser menor que módulo de z menos z0. Ok? Em 5,9 a gente viu isso. Presta atenção que nós estamos supondo, estamos em delta n. Isso está sob conjunto disso. Então, todo z sobre esse triângulo tem distância menor que quê? Menor que tal. Aqui também isso tem que ser tal. Ok? Portanto, vamos ter que isso vai ser menor ou igual que, de fato vai ser menor, não? Se é menor, vai ser menor ou igual também. Que y integral de módulo de z menos z0 dz sobre delta n. E isso vai ser menor ou igual que quê? Olha, distância do z até z0, z0 está dentro do triângulo delta n. Z é quê? Z pertence ao bordo do triângulo, porque estamos fazendo integral sobre o bordo. Então, z menos z0 vai ser menor que quê? Deixa eu ver. Menor ou igual que delta n, ó. Porque está dentro, então delta n, esse deltazinho n, era o lado maior. Então, isso vai ser menor ou igual que deltazinho n. Agora, esse integral aqui não é nada mais que perímetro de esse triângulo delta n. Então, seria y, o lado maior, vezes perímetro do delta n. Agora, pelo que vimos lá em cima, o lado maior vai ser 1 meio elevado a n do lado maior do triângulo que a gente considerou no início. E o perímetro também vai ser igual a quê? 1 meio elevado a n, o perímetro do triângulo inicial. E isso vai dar quê? 1 sobre 2 elevado a n, 1 sobre 2 elevado a n, daria 1 quarto elevado a n, y delta L de delta. Presta atenção. Esses aqui, delta e L de delta são fixos, não? É o lado maior e é o perímetro do triângulo inicial. Então, esse é fixo. Agora, usando 5,4 e 5,11. Integral sobre triângulo inicial é menor ou igual que 4 elevado a n, módulo de integral sobre triângulo construído no enésimo passo. Só que presta atenção, a gente construiu o enésimo triângulo, então que a gente tem essa relação aqui, ó. E isso vai ser menor ou igual que 4 elevado a n, 1 sobre 4 elevado a n, y delta L delta. Só que esse 4 elevado a n com 4 elevado a n vai ser simplificando, então vamos ter y delta L delta. Isso. Esse delta L delta é fixo. Ó. Portanto, isso aqui é menor ou igual que isso para qualquer y. Esse aqui é um valor constante, então não interfere. Então, isso é menor ou igual que qualquer y. Se isso é menor ou igual que qualquer y, isso tem que ser zero. Módulo de um número complexo é zero se o número é zero, ou seja, se a integral é zero. Portanto, a gente demonstrou que essa integral sobre o triângulo tem que ser zero. Tá ok? Alguma pergunta até agora?
Bom, então vamos ao seguinte teorema. No teorema anterior, nós suponhamos que F seja holomorfa sobre todo aberto U. Agora vou colocar uma condição mais fraca. Ou seja, vou supor que F é contínua em U e é holomorfa em todo U a menos um ponto. Ou seja, vou tirar um ponto, não vou me importar com um ponto. Esse ponto tem que ser contínua, mas pode não ser derivável. Ok? E, sob essa condição também, o teorema vai valer. Ou seja, integral sobre triângulo ainda vai ser zero. Com essa condição um pouco mais fraca. Eu tirei um ponto. Bom, então, aqui vamos ter vários casos. Não? Se o ponto W0 não pertence ao triângulo, então não vai interferir em nada. Não? Nós consideramos o triângulo 1, ou seja, vamos dizer que temos U, ok? Então, temos o triângulo, o W0 está fora. Não pertence ao triângulo. Então, eu vou ter um aberto, o linha em torno desse triângulo, e vou repetir o processo com, em vez de U, com esse U linha, que agora F é contínuo em todo esse U. É holomorfa em todo esse U. Portanto, nesse caso, não vou perder nada e o teorema vale pelo que a gente viu no teorema anterior. O problema vai ser quando esse W0 pertence a esse triângulo, ok? E aí que vamos ter três casos. Caso 1. Se W0 é um vértice de triângulo, eu vou supor, aqui o meu triângulo tem vértice P que é W, e vou supor, sem perder nada, vou supor que W é W0. Ou seja, a função não está holomorfa nesse ponto, mas está holomorfa em todo o resto, ok? Então, sem perder a generalidade, a gente vai supor que W é W0. Nesse caso, preste atenção. Primeiro, delta, o nosso triângulo, é fechado. E f é uma função contínua. Portanto, vamos ter uma constante que a função módulo de f assume seu valor máximo. Ou seja, vamos ter uma constante m, então que o módulo de f de z vai ser menor que m. Não? Poderia ser menor ou igual também. Tanto faz. Então, para qualquer z em delta. Isso acontece porque delta é um conjunto fechado. Agora, vamos, seja y um número positivo qualquer. Não? Então, eu vou escolher o ponto que é linha e W' em tal forma que o perímetro desse triângulo gerado por esses três vértices, W', que é linha e W, perímetro desse triângulo seja menor que y. Sempre podemos escolher esse ponto. Pelo fato que nós podemos aproximar esses pontos tanto a gente quer para esses. Ou seja, vamos escolher em tal forma que a cada lado seja menor que 1/3 de y. Ok? E aí a gente já tem o que a gente quer. Portanto, escolhemos dessa forma Q' e W' sobre esses segmentos, Q' sobre segmento QW0 e W' sobre segmento PW0, que não sejam os pontos, os vértices, não? E que satisfazem que o perímetro desse triângulo que a gente construi é menor que y. E a gente chama esse triângulo delta 3. Não? Agora, o que vamos fazer? Pessoal, estamos adotando o sentido anti-horário sempre, sobre triângulos.
Então, escolhendo esses, vamos construir esses três triângulos. Delta 1, triângulo Q linha, delta 2, linha, W linha, e delta 3, triângulo com vértice Q linha, W0 e W linha, tá ok? Construímos esses três triângulos. Da mesma forma que vimos no exemplo anterior, no exemplo da aula passada, vamos ver que integral sobre triângulo maior vai ser soma dos integrais sobre triângulos menores. Não? Pessoal, quando vocês fazem essa soma, soma do lado direito, é que cada lado aparece duas vezes. Olha, esse lado aparece uma vez para esse triângulo, com sentido contrário do que aparece para esse triângulo. Ok? Então, dessa forma, esses vão se cancelando. Esse lado também, uma vez aparece para esse triângulo, outra vez aparece para outro triângulo, com sentidos contrários, e vão ser eliminados na soma, ok? Então, integral sobre triângulo maior vai ser integral sobre triângulos menores. Só que prestam atenção. Agora, para delta 1 e para delta 2, podemos, é que aqui a função é holomorfa. Então, podemos ver, encontrar um aberto contido delta 1 e delta 2, tá aqui. A função é holomorfa aqui. Então, pelo teorema anterior, integral sobre delta 1 vai dar zero. Integral sobre delta 2 vai dar zero. Então, integral sobre triângulo maior vai ser igual a integral sobre triângulo delta 3, onde a gente tem problema com o vértice W0. Portanto, módulo disso vai ser módulo sobre triângulo maior, módulo de integral sobre triângulo maior vai ser módulo de integral sobre triângulo delta 3. Isso vai ser menor ou igual que integral do módulo. Só que presta atenção, a gente considerou f contínua, então módulo de f é menor que m. Então isso vai ser menor ou igual que m integral de dz sobre triângulo delta 3. Só que isso, esse valor aqui é comprimento de delta 3. E isso é menor que quê? Pelo escolho de P' e Q', P' e W', a gente escolheu esse triângulo em tal forma que perímetro seja menor que y. Isso vale para qualquer y. Ok? Portanto, vamos ter que. Ou seja, esse aqui, integral sobre módulo de integral sobre triângulo maior é menor que my para qualquer y. Esse m é constante. Não interfere em nada. Então, é menor que y para qualquer y. Portanto, esse tem que ser zero. Se módulo dele é zero, módulo dessa integral é zero, a integral também tem que ser zero. Então, a gente já demonstrou no caso que W0 é uma vértice. É um vértice do triângulo. Agora, vamos ao segundo caso. No segundo caso, vamos supor que W0 é que pertence a um lado do triângulo e não é vértice. Não? Então, vamos supor, por exemplo, W0 está aqui. Se está aqui, agora vamos construir esses dois triângulos. Delta 1 e delta 2. Esse aqui e esse aqui. Então, integral sobre triângulo maior, outra vez vai ser soma dos integrais sobre esses triângulos menores. Só que agora W0 é vértice de cada um desses triângulos. E pelo caso 1, integral sobre cada um dá zero, portanto, integral sobre triângulo maior vai dar zero. Então, caso 2 também foi resolvido. E caso 3, que pode acontecer? Que W0 seja um ponto no interior do triângulo. Nesse caso, vamos construir outra vez esses três triângulos. Deixa eu ver. Não, está correto. Então,
Outra vez, vamos construir esses três triângulos. Integral sobre triângulo maior vai ser integral sobre triângulos menores. Soma desses integrais. Só que agora W0 é vértice de cada um desses. Ok? Portanto, pelo caso 1, outra vez, todos vão ser zero. Então, vamos ter igual a zero. Então, assim, já consideramos todos os casos possíveis. Portanto, se a gente considere F holomorfa em todo aberto, a menos um ponto, também integral sobre qualquer triângulo contido dentro desse aberto vai ser zero. Integral ao longo do bordo do triângulo. Vamos ver um exemplo. Considerem essa função f de z é igual a seno de z sobre z, quando z é diferente com zero. E igual a 1 quando z é zero. Ok? Olha, essa função seno de z é uma função inteira. Z é uma função inteira. Então, quociente vai ser uma função holomorfa em todo plano, a menos a origem, não? Porque não é parte do domínio dessa função. Só que a origem está definida aqui, valor igual a 1. Então, a função é holomorfa em C asterisco. E a função é contínua em C, em todo plano. Por quê? Porque o limite do seno de Z sobre Z, quando Z tende ao zero, usando a regra L'Hopital, vai dar 1. A gente viu em uma das listas que a regra L'Hopital vale para uma versão mais fraca. A gente viu, mais para frente a gente vai provar uma versão mais forte da regra L'Hopital. Mas com essa versão fraca também funciona para esse exemplo. E isso dá 1. Portanto, a função é contínua em todo plano, é holomorfa em C asterisco, portanto, integral sobre qualquer triângulo vai dar zero, pelo teorema anterior. Ok? Agora vamos... Até agora, nós demonstramos o teorema de Cauchy-Gorset só para região, para triângulos. Agora vamos demonstrar para uma região mais geral, que a gente chama essa região uma região ou um domínio estrelado. Domínio estrelado ou região estrelada. Que é um domínio tal que existe um ponto, chamamos esse ponto Z0, que para qualquer outro ponto, o segmento Z0 até esse ponto Z fica sempre dentro da região. Para qualquer ponto que vocês considerem, o segmento sempre está dentro da região. Então, uma região com essa propriedade se chama uma região ou um domínio estrelado. Então, esse aqui, olha, esse domínio aqui eu, a propósito, considerei da forma de estrela. Não? E esse ponto Z0 se chama um centro desse domínio estrelado. Pessoal, um domínio estrelado pode ter mais que um centro. Agora vamos ver em alguns exemplos. Né? Por exemplo, para disco, um disco aberto é um domínio estrelado. Né? E qualquer ponto é um centro. Porque se nós consideramos aqui Z0, qualquer segmento que sai desse ponto e liga a outro ponto do disco sempre fica dentro. Ok? Então, qualquer ponto desse disco é um centro do domínio estrelado. Não estou dizendo centro da circunferência. Centro da circunferência é único. Mas centro do domínio estrelado não é necessariamente único. Mas, olhem para essa segunda figura que eu fiz aqui. Se vocês considerem qualquer ponto que vocês considerem, por exemplo, é centro, por exemplo, se esse Z0 é centro,
eu considero esse ponto Z aqui, o segmento nessa parte fica fora. Então, qualquer ponto que vocês considerem centro, eu posso encontrar um ponto que o segmento não fica inteiramente dentro da região. E aí, então, esse aqui não é estrelado. Não é um domínio estrelado, ok? E alguns exemplos que aqui coloquei. Ó. Todo plano complexo é domínio estrelado. Semiplanos sempre são domínios estrelados. E todos os pontos são quê? São centros para semiplanos. Para discos também, como eu expliquei, todos os pontos são centros. Para um domínio limitado por polígonos regulares. Qualquer ponto outra vez. Poderia ser não regular também, ó, só que tem que ser convexo. É também um domínio estrelado. E qualquer ponto é um centro. Qualquer dois pontos que eu considero, o segmento sempre fica, que liga esses dois pontos, fica dentro. Então, qualquer dois pontos é um, digamos, centro. Isso que eu ia comentar, Yunis. Esses exemplos que você está dando aí são todos conjuntos convexos, esses 4 primeiros aí, né? Exatamente. Vai valer isso que você está falando, né? Qualquer ponto é um centro, né? Sim. E vale a volta também, é claro, né? Como? E vale a volta. Se eu tiver um domínio estrelado cujo qualquer ponto é um centro, vai ser convexo também, né? Seria definição de um, digamos, um polígono convexo, ou um conjunto convexo, é a definição de um conjunto convexo. E, no caso 5, temos o domínio da função, ramo principal da função log. Ó. Só que ramo principal não possui esse semi-eixo negativo e a origem. Nesse caso, o centro fica sobre eixo de x, o lado positivo. Qualquer ponto aqui vai ser centro. Só que ponto fora desse eixo não vai ser centro, não. Por exemplo, se a gente considera esse ponto aqui, então eu vou ligar aqui, escolher esse ponto aqui. Então, esse segmento, por exemplo, que liga esse ponto para esse, não está inteiramente dentro, já passou pelo eixo negativo. Então, qualquer ponto fora do eixo real não pode ser um centro. O centro fica só sobre eixo X. E então, já expliquei a parte 2. E a parte 3, estou dizendo, se a gente tem um domínio estrelado, ok? Se a gente tira um ponto desse domínio, então, esse domínio perde a propriedade que seja estrelado. Não? E é simples ver isso. Não? Vamos supor que aqui temos U, é nosso domínio estrelado, e vamos supor que W0 é um centro, ok? Se é domínio estrelado, tem que ter pelo menos um centro. E vamos supor que é W0. Eu tirei ponto Z0. Então, vou dizer que tirando o ponto Z0, não vou ter mais domínio estrelado. Por quê? Porque se eu considero a reta L, a reta que passa pelo ponto W0 e Z0, e vou escolher o ponto W1 no lado oposto de W0 sobre o segmento que inicia do ponto Z0. Então, W1 aqui. Então, o segmento que liga W0 para W1 tem que passar do ponto Z0. E o Z0 não pertence a U menos Z0. Portanto, U menos Z0 não é mais um domínio estrelado, porque esse segmento não está dentro. Então, se tiramos um único ponto, vai estragar todo um ponto único. Bom, é aberto, então seria o ponto interior.
Não vamos ter mais domínio estrelado. E ainda pior vai ser se a gente tira uma região do dentro. E aí também não, a gente não vai ter um domínio estrelado. Ok? Portanto, com essas explicações, vou falar esse teorema e vou falar do teorema e alguns exemplos e vou terminar a aula. Nossa, isso que tenho todo escrito, mesmo assim, demora muito. Bom, também estou falando devagar para que vocês entendam bem os teoremas, que são importantes. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa? Ah, não. Isso era o que eu tinha escrito antes. Bom, agora vamos supor U é um domínio estrelado e vamos supor W0 é um ponto qualquer em U. Se F é contínuo sobre U e F é holomorfa em U a menos no ponto W0, então integral da F sobre qualquer caminho fechado suave por partes vai ser zero. Ok? Então, agora estamos demonstrando uma versão mais forte ainda do que a gente, nos teoremas anteriores, a gente só considerou sobre triângulos. Agora vamos supor sobre qualquer curva fechada suave por partes, ou qualquer caminho fechado suave por parte. Integral vai dar zero. Desde que o U seja um domínio estrelado. Ok? Então, pela proposição 5.4, a proposição que eu mostrei para vocês no início, que eu disse que vocês têm que lembrar, basta demonstrar que F possui que uma primitiva. Se F tem uma primitiva, então a integral sobre qualquer caminho suave por parte na U vai ser zero. Então, basta demonstrar F tem uma primitiva nesse domínio estrelado. Então, vamos construir uma primitiva para Fzinho. Vou chamar Fzão, ok? O nosso domínio estrelado, que eu chamei U, desde que é domínio estrelado tem que ter um centro. Eu vou chamar o centro como P. Então, vou supor que P é o centro desse domínio estrelado, ok? Então, para qualquer ponto Z que eu considero, de P para Z, existe um único segmento. E desde que P é o centro, esse segmento fica dentro de U. E desde que F é contínua em U, F vai ser contínua sobre esse segmento, que vai ser um caminho, certo? Então, integral sobre isso vai existir e vai dar um número complexo. Portanto, eu vou definir Fzão de Z exatamente integral de Fzinho sobre o segmento que liga P para Z. E assim é bem definido, pelo fato que o segmento é único e pelo fato que Fzinho é contínuo sobre esse segmento. Ok? Então, é bem definido. Agora, que essa função é bem definida, a ideia é dizer que a derivada dele vai ser Fzinho. Então, vamos usar a definição da derivada. Não? Derivada de Fzão vai ser o quê? Fzão de Z vai ser limite do Fzão de Z mais H menos Fzão de Z, certo? Sobre H, quando H tende ao zero. Só que eu quero demonstrar isso é Fzinho de Z. Então, tenho que demonstrar que para qualquer Y existe um delta, ou um tal, ou que seja maior que zero, tal que módulo de F de Z mais H menos Fzão de Z sobre H menos Fzinho de Z é menor que Y. Tá certo? Tenho que demonstrar isso. Só que F de Z mais H vai ser o quê? F de Z mais H não vai ser nada mais que integral de Fzão de Z mais H vai ser integral
de segmento que liga P para Z mais H. Ok? F de W, TW. Menos, e F de Z, a gente viu que é integral sobre PZ, sobre o segmento que liga P para Z, F de W, DW. Sobre H. Então, temos que estudar isso aqui. Então, vamos, pouco a pouco, chegar a esse fato, estudar esse fato, essa definição da derivada. Ok? Então, olha, U é aberto, certo? Então, sempre a gente vai, podemos encontrar, desde que U é aberto e Z pertence a U, sempre existe um R maior que zero, tal que temos um disco fechado em torno de Z, de raio R, que fica completamente dentro de U. Isso aqui, ó. Então, esse disco fechado fica completamente dentro de U. Sempre existe, tá? E se isso acontece, se a gente toma H, qualquer número complexo, dentro desse disco. Olha, aqui, se tomamos H, qualquer número aqui, Z mais H vai ser quê? Esse ponto aqui. Tá ok? Que fica dentro desse disco. E desde que esse disco estava sob conjunto de U, então o segmento que liga Z para Z mais H fica dentro de U. O segmento que liga P para Z também está dentro de U, pelo fato que P é um centro. Agora, o segmento que liga P para Z mais H também está dentro de U. Por quê? Porque Z mais H pertence a U e P é o centro. Então, esse segmento também tem que estar dentro de U. Portanto, fronteira desse triângulo aqui está completamente dentro de U. Então, fronteira desse triângulo... Bom, o que estou dizendo? Fronteira, triângulo não tem fronteira. Mas quando eu digo triângulo, às vezes, quando digo triângulo, quero dizer esse triângulo e toda a região dentro. Não? Portanto, quando digo fronteira, quero dizer esse triângulo mesmo. Não? Então, fica completamente dentro de U. O que podemos dizer sobre agora parte interior desse triângulo? Parte interior também tem que estar dentro de U. Por quê? Deixa eu ver, aqui eu desenho. Vamos supor que não está. Vamos supor que tem um ponto W0 que não está dentro de U. E se eu considero essa reta que sai do P, passa do P e do W0. Desde que W0 é um ponto interior, então essa reta vai, além do ponto P, vai interceptar o triângulo em outro ponto. Vou chamar W1. Esse W1 pertence a esse lado que está dentro de U. Então, W1 pertence a U, certo? Se W0 não pertence a U, então o segmento PW1 não está dentro de U. E isso vai ser contrário da definição do centro do U, porque P, a gente considera P um centro. Então, qualquer segmento que liga P para outro ponto de U tem que ser inteiramente dentro do U. Mas a gente supunhou, por absurdo, que W0 não está. E a gente chegou a uma contradição. Então, não poderia acontecer. Portanto, região interior desse triângulo também tem que estar dentro de U. Portanto, todo esse triângulo interior está dentro de U. Então, estamos na condição do teorema anterior. Certo? Portanto, F é uma função contínua em U e holomorfa em U menos um ponto. Portanto, deixa eu ver, eu acho que estou fazendo uma besteira. Sim, olha, aqui tem um W0 aqui, eu estou usando outro W0 aqui nessa demonstração. Só que esse W0 aqui é diferente do W0 que eu considerei lá. Não é o mesmo, então, eu vou chamar isso W2, para não dar esse problema, W2.
Ok? Então, isso aqui é W2. Esse W0 é diferente do W0 aqui. Então, eu chamo de W2 para evitar esse problema. Agora, sim. Agora, integral do f sobre esse triângulo que a gente construiu aqui, que liga P para Z, Z para Z mais H e depois P. Integral sobre isso vai ser zero. Agora, mas o que é esse integral? Vamos abrir. Integral sobre esse triângulo vai ser integral sobre segmento PZ, mais integral sobre Z, Z mais H, e integral sobre Z mais H até P. Só que essa parte aqui, eu dividi integral a 3 integral sobre segmentos. Só que esse aqui é fusão de Z. Esse aqui é menos fusão de Z mais H. Porque fusão de Z mais H seria de P até Z mais H. Só que isso é de Z mais H até P. Então, é menos. E temos essa parte aqui, integral de Z até Z mais H. Segmento Z mais Z. Portanto, eu estava procurando desse fator, que aparece na derivada. Não? Então, f de Z mais H menos f de Z vai ser o quê? F de W, olha, isso todo é zero. Não? Pelo esse fator aqui, isso todo é zero. Então, S menos isso, F de Z mais H, vou levar todo ao outro lado da desigualdade. Então, F de Z mais H menos Fzão de Z vai ser igual a integral de Fzinho sobre segmento de Z, Z mais H. Ok? E daí, vamos ter o quê? Vamos ter... só que ainda preciso... A gente vai... Olhem aqui. A gente teve f de Z mais H menos f de Z sobre H menos f de Z. Então, vou ver o que eu posso escrever no lugar disso. Ok? Então, no lugar disso, olha, nós sabemos que esse integral sobre segmento vai dar H. Não? Integral dw sobre Z até Z mais H vai dar H. Vou deixar como exercício. Acho que já outras vezes a gente também usou esse fato. Então, f de Z vai ser igual a quê? 1 sobre H, olha, esse integral depende do W. Então, f de Z vai ser considerado como uma constante para esse integral. Então, pode entrar. Só que integral, se a gente não tem, se não tem f de Z, dá H. H sobre H dá 1. Então, f de Z é, de fato, a integral f de Z dw sobre o segmento que liga Z para Z mais H. Ok? Agora, portanto, f de Z mais H menos, fzão de Z mais H menos, fzão de Z sobre H menos f de Z, fzinho de Z, vai ser o quê? Isso a gente, olha, essa parte está aqui, só que eu estou dividindo por H, então tenho que dividir isso também por H, então daria 1 sobre H, esse aqui, menos, em lugar de fzinho de Z, também vou escrever isso, menos 1 sobre H, isso aqui. E fazendo essa subtração, vou colocar 1 sobre H como evidência, então seria, o caminho é o mesmo, então seria integral de f de W menos f de Z, dw. Ok? Agora vou usar a continuidade da função f. Nós sabemos que fzinho é uma função contínua em todo U. Em particular, é contínua em Z. Portanto, para cada y maior que zero, tem que existir um delta positivo, tal que, se distância entre W e Z é menor que delta, então a distância entre f de W até f de Z tem que ser menor que y. E eu vou supor esse R que eu aqui considerei, esse R, esse raio, eu vou supor esse R agora menor que delta, para que todos os Ws ficam bem perto de Z para conseguir usar essa propriedade de continuidade. Se eu tomo R menor que
delta, então esse segmento fica dentro, que estou fazendo a integral sobre esse segmento, então vai ser f de w menos f de z, módulo dele vai ser menor que y, ok? Então, tomando r menor que delta, pela essa propriedade aqui, pela 5.18, vamos ter que módulo de isso vai ser menor ou igual que 1 sobre o módulo de h, integral de módulo, ok? Só que isso agora, pelo esse fato, que eu também tomei r menor que delta, então implica que isso, módulo de f de w menos f de z vai ser menor que y. Então, todo isso vai ser menor que 1 sobre módulo de h e y, integral de módulo de dw sobre esse segmento. Isso não é nada mais que comprimento de segmento, mas comprimento desse segmento é módulo de h. Módulo de h com módulo de h vai dar 1, isso vai dar quê? Y. Ok? Ou seja, essa expressão aqui é menor que y para qualquer y. Isso foi o que eu queria. Ok? Então, se h tende ao zero, eu posso escolher r suficientemente pequeno. Se h tende ao zero, eu posso considerar r suficientemente pequeno. E, em particular, posso considerar r menor que delta. Então, vai satisfazer tudo isso, portanto, isso vai dar igual a f de z. Isso não é nada mais que dizer derivada do f, é fzinho. Então, fzinho tem primitiva, portanto, já é integral dele sobre qualquer curva fechada vai ser zero em domínio estrelado 1. O que demonstramos nesse teorema? Nesse teorema, demonstramos, de fato, esse lema aqui, ó. Nós demonstramos qualquer função, o único fato que usamos para demonstrar isso, usamos o fato que não usamos o fato que f é holomorfa, usamos uma consequência disso, que f derivada do f sobre o triângulo vai ser zero, que foi o teoremas anteriores da Cauchy-Grosset. Tá? Ou seja, só usamos esse fato. Então, nós demonstramos esse fato, que se f é contínua e integral dele sobre qualquer triângulo em U dá zero, então f tem uma primitiva. Em particular, integral sobre qualquer caminho fechado vai dar zero. Então, só precisamos essa condição é que que a função seja holomorfa. Só que depois, pelo teorema de Moreira, a gente vai ver que essa condição vai ser equivalente do ser holomorfo, ok? Yunis, diga. Eu tenho uma pergunta. Pode deixar quando termina ou não? Não, é porque eu achava importante ficar registrada, mas é bem rápida. Tem alguma situação mais para frente que vai ser importante aquela condição f ser contínua e holomorfa no aberto menos um ponto? Ou, em geral, a situação vai ser do lema 5.2, holomorfa no aberto? Vai ser importante quando eu vou demonstrar fórmula integral de Cauchy. Tá bom, obrigado. Vou precisar desse fato depois, então por isso estou considerando assim. Obrigado, Rafael, por pergunta. Agora, vamos ver alguns exemplos. Outra vez vamos voltar a esse exemplo que vimos lá em cima. Agora, lá em cima, a gente viu que é zero sobre qualquer triângulo, mas agora, usando esse teorema, isso vai dar que esse integral dessa função, porque essa função, como vimos no exemplo anterior, é holomorfa em C asterisco e é contínua em todo plano complexo. Então, esse integral vai dar zero sobre qualquer curva fechada suave por parte. Ok? Segundo exemplo que eu escolhi é essa função. f de z é igual a e elevado a z menos z sobre z menos 2.
e a curva é elevada e θ, t pertence ao fechado de 0, 2π. Esse gama é a circunferência de raio 1, ok? Essa circunferência, orientada no sentido anti-horário, ok? E nossa função f de z, numerador é inteira, denominador é inteiro. Então, a função vai ser holomorfa em todos os pontos, a menos no ponto 2. No ponto 2 nem é contínuo. Só que, por nossa sorte, esse ponto 2 está fora da região limitada por essa curva. Então, se eu considero o meu U, se considero U, esse disco de raio 1/2, ok? O U é disco de raio 1/2, então, esse disco é uma região estrelada, a função é holomorfa aqui, portanto, integral sobre qualquer curva vai dar 0, em particular, integral sobre essa circunferência vai dar 0. Se a gente não teve esse teorema, vocês deveriam fazer a conta e calcular integral sobre linha, que seria uma conta maior ainda. E essa situação agora acontece na parte 3. Olha, agora tenho uma circunferência de raio 3. F é a mesma do parte 2. Só que agora a circunferência é raio 3. De raio 3, então, vai incluir o ponto 2. Então, agora a gente já vai perder a vantagem que aqui a gente teve. Agora não podemos encontrar um domínio estrelado que contém a curva e que a função seja contínua nesse domínio, porque o ponto z igual a 2 é um ponto de descontinuidade dessa função. Então, agora não vamos conseguir, usando esse teorema, calcular esse integral. Então, eu deixei como um exercício para vocês, que vocês têm que calcular esse integral numa forma direta. Não tem como usar o teorema de Cauchy-Orsat para fazer isso. Só que ainda temos outra propriedade importante, outro teorema bem importante, que é um resultado do teorema Cauchy-Orsat, que a gente chama fórmula integral de Cauchy. Só que usando fórmula integral Cauchy, a gente vai conseguir calcular esse teorema outra vez, sem fazer a conta. Olha, eu vou dizer só enunciado e vou fazer esse exemplo usando o enunciado e vou demonstrar essa fórmula integral do Cauchy na aula que vem. Só uma observação rapidinho. Eu acho que se eles fizerem a ideia de um exercício da última lista, eles conseguem calcular essa integral também. Sim, essa integral dá para calcular direto. Eu coloquei como exercício. Vocês calculem direto. Eu digo como aplicação do exercício, se eles perceberem, adaptarem, né? Sim. Então, vou dar enunciado. Fórmula integral de Cauchy é uma das propriedades bem importantes da análise complexa. Por quê? Porque nós, digamos, no aberto U, vamos ver que se temos uma curva fechada gama, o valor de uma função contínua nessa região só vai depender do valor da função sobre essa curva. Ou seja, se a gente saber o valor da função sobre essa curva fechada, nós podemos encontrar o valor da função em qualquer ponto interior dessa curva fechada. Isso é uma propriedade bem importante que, no caso de funções reais, não temos uma propriedade dessa forma. E uma versão desse teorema que eu escrevi aqui, fórmula integral de Cauchy, bom, eu mudei um pouco o enunciado, e na próxima aula eu vou demonstrar. Então, vou supor que U é um domínio estrelado,
E f é uma função holomorfa. Agora é holomorfa em toda a região. E vamos supor que gama é um caminho fechado, simples, suave por partes. É importante que agora consideremos simples. Simples quer dizer que não vai ter autointerseção na nossa curva. Com a orientação no sentido anti-horário, também precisamos orientação, determinar orientação, que é anti-horário. Nos casos do teorema de Cauchy, o resultado dava 0, então não importa em sentido horário, anti-horário, sempre vai dar 0. Mas agora temos que considerar sentido anti-horário para ter essa relação aqui. Então, olha, temos U, aberto U, temos gama, ok? E D é a região dentro da gama. Então, em qualquer ponto Z nessa região, o valor de F sobre Z vai ser 1 sobre 2πi integral de F de W sobre W menos Z dW. Olha, Z é fixo, ok? Z é fixo. O W que vai variar, e W varia onde? W varia sobre gama, ou seja, valor do F de W, só precisamos saber o valor de F de W sobre o caminho. E assim podemos encontrar o valor da função dentro de região limitada por essa curva. Ok? Agora, lembrem desse fato aqui, ok? Deixa eu vou guardar isso. Então, vamos ao exemplo anterior. O exemplo dizia que calcular esse integral quando gama é 3 elevado a it. Só que a função, se eu considero a função completa, isso aqui deu problema, não foi holomorfo. Agora eu vou considerar, em vez dessa função, vou considerar g numerador dessa função. G de z eu vou considerar e elevado a z menos z. Essa é uma função inteira, é holomorfa em todo o plano, ok? Portanto, olham agora isso aqui, ó, comparam com isso aqui. Só que em vez de f, agora eu estou supondo aqui essa parte aqui como g. Só que aqui está escrito f, ó, porque f eu considerei toda a função. Então, g de z é elevado a z menos z sobre z menos 2. Só que em vez de w, aqui estou usando z, e o meu z aqui é número 2 aqui, ok? Então, já parece que tenho todas as condições do fórmula integral de Cauchy. Então, pela fórmula, isso não vai ser nada mais, olha, integral e elevado a z menos z sobre z menos 2 vai ser integral de g de z sobre z menos 2 dz. A função g é holomorfa e o ponto 2 está dentro de gama, região limitada por gama. Portanto, isso não vai ser nada mais, só que esse 2πi aqui está aqui, então 2πi tem que ser multiplicado por outro lado. Então, 2πi vezes g de 2. G de 2 vai ser o quê? E elevado a 2 menos 2. Então, vai dar 2πi e elevado a 2 menos 2. Então, outra vez, sem fazer a conta, usando o teorema, fórmula integral da Cauchy, eu consegui calcular isso aqui. Então, eu deixei como exercício para que vocês façam direto para ver que realmente vão encontrar esse valor aqui. Mas esse teorema facilitou muito para conseguir calcular o valor desse integral, sem fazer contas, ok? Então, vou fechar aqui hoje e vou demonstrar esse teorema. E esse teorema tem muitas aplicações legais e importantes. Então, na próxima aula, vamos falar disso.